O dia foi longo, o trabalho intenso, e agora você se prepara para descansar. As preocupações do dia a dia tentam te alcançar, mas você sabe que precisa de um momento de paz, um refúgio para a sua alma. É nesse momento que a palavra de Deus, como um bálsamo suave, vem acalmar o seu coração. Permita que a mensagem desta noite renove suas forças, te inspire e te lembre do amor incondicional de Deus por você. Hoje vamos falar sobre algo fundamental na nossa caminhada cristã: a fé. Assim como um jardim precisa ser cuidado para florescer, a nossa fé também precisa de atenção e cuidado para se fortalecer. Existem certos hábitos, certos padrões de pensamento que agem como ervas daninhas, minando nossa fé e nos afastando da plenitude que Deus tem para nós. Ao longo deste vídeo, vamos explorar juntos 5 fatores que podem estar enfraquecendo a sua fé. Mas não se preocupe, meu amigo, porque para cada desafio, para cada obstáculo, a palavra de Deus nos oferece a direção e a força necessárias para superarmos e seguirmos em frente. Prepare o seu coração, porque tenho certeza que esta mensagem vai te abençoar. A dúvida, meus amigos, é como uma fresta numa porta que deveria estar fechada. Uma pequena abertura que, se não for fechada a tempo, permite a entrada de ventos frios e correntes de ar que podem apagar a chama da nossa fé. Quando a dúvida se instala, começamos a questionar o amor de Deus, a sua fidelidade, a sua presença em nossas vidas. Pensamentos como: será que Deus me ama mesmo? Será que Ele me ouve? E se tudo isso for apenas uma ilusão? Começam a ecoar em nossas mentes, roubando a nossa paz e nos afastando da certeza da presença de Deus. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que a dúvida não surge apenas da falta de conhecimento, mas principalmente da falta de intimidade com Deus. Quando não dedicamos tempo à oração, à leitura da palavra, ao diálogo sincero com o nosso Pai, a nossa fé se torna vulnerável, como uma planta que não recebe água e nutrientes. Por isso, meu irmão, se você tem lutado contra a dúvida, se a incerteza tem tomado conta do seu coração, se aproxime de Deus. Busque a Deus em oração sincera, mergulhe na sua palavra, e você verá a dúvida se dissipar como a névoa da manhã diante do sol radiante da presença de Deus. Lembre-se, a fé não é um sentimento, mas uma decisão, uma escolha diária de confiar em Deus e em suas promessas. A Bíblia é clara, meus amigos, em nos dizer que todos nós somos pecadores, todos nós erramos e precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Mas existe uma diferença, meus irmãos, entre tropeçar e cair no pecado e permanecer nele, permitindo que ele crie raízes em nossos corações e nos afaste do amor de Deus. O pecado não confessado, aquele que escondemos, que tentamos justificar, é como um peso que carregamos em nossa alma, nos curvando cada vez mais, nos afastando da leveza e da liberdade que só encontramos em Cristo. Quando permitimos que o pecado faça morada em nossos corações, a vergonha, a culpa e o medo se tornam companheiros constantes. Começamos a evitar a presença de Deus. A oração se torna um fardo. A leitura da Bíblia perde o sabor. E a chama da nossa fé vai se apagando lentamente. Mas, meu irmão, quero te lembrar que Deus não deseja te condenar, mas te libertar. Em Provérbios 28:13, a Bíblia nos diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não carregue esse peso sozinho, meu amigo. Confesse seus pecados a Deus, peça perdão e busque viver em novidade de vida. Lembre-se, o sangue de Jesus tem poder para purificar você de todo pecado
e te fazer uma nova criatura. Muitas vezes, meus irmãos, o enfraquecimento da fé não acontece de forma abrupta, mas como um afastamento gradual, um isolamento espiritual que nos afasta da presença de Deus de maneira sutil, quase imperceptível. É como um barco que, sem perceber, vai se afastando da margem, levado pela correnteza, até que, quando se dá conta, já está bem distante do porto seguro. O isolamento espiritual pode se manifestar de diferentes formas em nossas vidas. Pode ser o afastamento da comunidade de fé, a negligência da oração, a ausência da palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou pode ser algo ainda mais profundo, meus amigos, a dureza de coração, a falta de perdão próprio, a crença de que não somos dignos do amor e da misericórdia de Deus. Mas, quero te lembrar, meu irmão, que Deus não desiste de você. Ele te busca incansavelmente, com amor e compaixão. Em Jeremias 29:13, ele nos diz: vocês me procurarão e me encontrarão, quando me procurarem de todo o coração. Não permita que o orgulho, a vergonha ou a culpa te afastem do amor do Pai. Quantos de nós, meus irmãos, já nos encontramos de joelhos em oração, derramando nossos corações diante de Deus, com fé e esperança, mas ao longo do tempo, a resposta não vem, a espera se prolonga, o silêncio parece ensurdecedor e a frustração começa a se instalar em nossos corações. É importante lembrarmos, meus amigos, que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. O que pode parecer um não aos nossos olhos, pode ser, na verdade, um redirecionamento para algo ainda maior, algo que jamais poderíamos imaginar. Em Isaías 55:8-9, Deus nos diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Em vez de se entregar à frustração, meu irmão, busque a Deus em oração e peça a Ele que te dê sabedoria e discernimento para compreender os seus planos. Confie que Ele está no controle de todas as coisas e que, no tempo certo, você colherá o fruto da sua fé. Vivemos em um mundo, meus irmãos, bombardeado por informações, imagens e mensagens que competem pela nossa atenção a todo instante. É como um turbilhão de estímulos que, se não formos cuidadosos, podem nos afastar daquilo que realmente importa, a nossa comunhão com Deus. A influência negativa do mundo se manifesta de diversas formas, na cultura que exalta o egoísmo, o prazer imediato, a busca desenfreada por sucesso e bens materiais. Ela se esconde por trás de conteúdos midiáticos que banalizam o pecado e distorcem os valores do reino de Deus. É como um veneno sutil que, gota a gota, vai contaminando a nossa mente e enfraquecendo a nossa fé. Mas, meu irmão, não precisamos nos entregar à correnteza deste mundo. Em João 16:33, Jesus nos diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Cristo, temos a vitória sobre as pressões e as tentações deste mundo. Busque a presença de Deus em oração. Encha a sua mente com a sua palavra, e você verá a sua fé se fortalecer a cada dia. Assim como um jardim precisa ser cuidado com carinho e atenção para florescer, a nossa fé também precisa ser nutrida diariamente pela palavra de Deus, pela oração. Se você se identificou com algum dos pontos que abordamos hoje, se a sua fé tem sido desafiada pelas dúvidas, pelo pecado, pelo isolamento, pela frustração ou pelas influências negativas do mundo, saiba que você não está sozinho.
Deus te conhece, Ele vê o seu coração e deseja te ajudar a reerguer a sua fé. Busque a Ele com sinceridade, confesse suas fraquezas e permita que o seu amor te renove, te transforme e te capacite a viver uma vida de vitória. Lembre-se, meu amigo, a jornada da fé pode ter seus desafios, mas a recompensa de viver em intimidade com Deus é incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Bom vídeo de hoje, fiquem todos com Deus e tchau.